E aí, galera, eu não falei que iria voltar. Estamos aqui mais uma vez no nosso segundo episódio. Prometido 4 episódios, então teremos, né, o segundo hoje, provavelmente na próxima sexta o nosso terceiro e finalizaremos, né, o mês de março com a nossa quarta live com os assuntos mais cobrados no Enem, tá bom? Na primeira foi sobre tipologia textual, vocês tiveram acesso às aulas, no caso a aula, a resolução das questões e ao e-book, tá? Também, como eu falei para vocês, a meta é durante a semana postar nos stories peças, sim, que no fundo nós temos a exemplificação e ali mais na superfície você tem as palavras-chave para que você possa entender rapidamente o conteúdo com o qual nós iremos trabalhar. Episódio 2 de hoje, função da linguagem. Ora, quando você fala em um texto, o texto, por ser um gênero textual, na verdade a questão vai trazer um gênero textual, que é uma resposta a toda necessidade sociocomunicativa, ele vem para cumprir um objetivo. Este objetivo nós chamamos de função social da linguagem. Por exemplo, um manual de instrução veio para instruir, uma receita também para instruir. Só que isto é a função da social da linguagem. Quando se fala em função da linguagem, aí já é outro patamar, já seria outro assunto. Você teria que saber quais são os elementos da comunicação, certo? Ao localizar o elemento central da comunicação, saber com qual função você está trabalhando, para daí, logicamente, atacar a questão. Fique claro aqui, você precisa também ter uma boa base gramatical e é com isso que nós vamos trabalhar agora. Então me escuta, presta bem atenção no que eu vou te falar. Função da linguagem vai existir ou cair no Enem. Todo ano tem uma ou duas questões sobre função da linguagem. Eu não pensava inicialmente de trabalhar função, mas foi a pedido. Foi a pedido. Então, o que foi que eu pensei? Quando você escreve um texto, a primeira curiosidade é quem escreveu. Logo abaixo, você observa que eu coloquei aí o emissor. Quando se fala em emissor, que logicamente sou eu, certo? Você terá uma função de linguagem se o texto todo for escrito em primeira pessoa. Vou até te dar uma letra, passar a letra aqui. Há alguns anos, mais ou menos 2 anos, nós estávamos numa cobertura de vestibular e éramos 4 professores, 2 de gramática e 2 de literatura. E aí caiu uma questão que o título dele é Estou Escolar. São 7 parágrafos. Então, o que é que você pensa? Se em 7 parágrafos, para ler, certo? Para interpretar o comando, ler os itens e resolver, nós temos apenas 3 minutos. Logicamente que 3 minutos não daria para ler o texto, ler o comando e responder a questão. O que é que você vai pensar? Eu preciso de alguma estratégia para resolver essa questão, pois está aqui quem vai trazer a estratégia. Na hora que eu olhei o primeiro parágrafo da questão, do texto, eu já vi que todo ele estava escrito na primeira pessoa. Como é que eu sei disso? Por causa dos pronomes pessoais, sejam eles do caso reto ou do caso oblíquo. Vimos também as desinências de número pessoal, que é aquela parte que encerra o verbo. Pronto, vamos lá. Um o, por exemplo. O o é uma desinência de número pessoal que aponta para a primeira pessoa do singular. E alguns advérbios que apontam para a proximidade, sim, com o emissor. Aí, na hora que eu vi isso aí, eu olhei para a questão e procurei a função emotiva ou expressiva. Logicamente que eu não vi, até mesmo porque a questão não falava sobre função emotiva, mas o elemento central. Se o foco é no emissor, eu teria que ter ou a palavra emissor ou o enunciador, que era o gabarito da questão. Então, primeira coisa que você tem que detectar, observar se necessariamente o foco está no emissor. Como é que você vai conseguir ver isso? Pelas desinências de número pessoal, pronomes pessoais e advérbios que denotam proximidade com o emissor. Tudo bem? Outra coisa, toda pessoa romântica ou ultrarromântica, ela é extremamente emotiva ou expressiva. Vamos já para a função. Outra, observar também a quem se destina esse texto. Se for destinado a mim, que sou o receptor, é para quem? O foco é no receptor e, logicamente, eu terei algumas marcas linguísticas que vão denunciar que é o receptor que eu me destino. Pronomes, nós teremos pronomes, certo? De segunda pessoa. Nós teremos verbos no
imperativo e uma busca por orientação. Tá aqui. Aí você diz, Elcio, o quê? Quando você fala no quê, aí é o assunto, é o referente. Então vamos supor que você chegasse até mim e perguntasse assim: o Elcio falou sobre o que nesta aula? Falou sobre função. Então o que é que você quer saber? Qual o assunto que está sendo trabalhado? Se é qual o assunto que está sendo trabalhado, é o referente. Nós temos aí pronomes ou, né, verbos na terceira pessoa, o foco na informação e, logicamente, tudo isso de forma objetiva, clara e direta. Seria o terceiro elemento da comunicação. Como? Ah, o como é massa. O problema hoje em dia não é o que se diz, mas como você diz. Então, vamos lá. Muita gente diz que ter ciúmes é prova de amor. Você fala, não, eu tenho ciúme, só tem ciúme quem ama. Tá, vamos ver o que é que Shakespeare diz disso. O ciúme é uma hidra de olhos verdes que destrói o que a mantém. O que é que ele está dizendo? É uma hidra porque é um monstro. Aparentemente é algo belo, mas não passa de um monstro que acaba destruindo o que a mantém. Elcio, então eu poderia ter dito isso. Olha, para de ter ciúme comigo, certo? Isso aí é um monstro, certo? E vai destruir nosso relacionamento. Você estaria falando de forma objetiva, clara e o quê? Direta. Só que quando se trata de Shakespeare, o problema não é o que ele está dizendo, mas como ele está dizendo. Então, se ele se preocupa com a elaboração da mensagem, é o como, e essa função provavelmente seria poética. Com o quê? Nós nos comunicamos com a língua, certo? Quando fala língua, é o código, certo? Então, se eu uso o código para explicar o próprio código, nós chamaremos isso aí futuramente de metalinguagem. Sim, de metalinguagem. E aí, por meio de quê? É o canal ou o veículo que você vai usar para estabelecer o contato. Então, bem rápido, você tem que tomar muito cuidado. Existem os elementos da comunicação e existe a função da linguagem. Quando se fala em elementos da comunicação, emissor, receptor, canal, referente, que é o assunto, o código, sim, que é a língua, a mensagem, que é como você vai trabalhar, sim, o referente, o assunto, acho que já falei. Então, nós temos 6 elementos da comunicação: quem, para quem, o que, como, com o que e por meio de que. Não se esqueçam disso. Isso vai te levar a localizar o elemento da comunicação e automaticamente você saberá com qual função você vai trabalhar. Agora, passando aqui, vamos para a nossa primeira função da linguagem. Eu costumo colocar aqui, coloquei para vocês todos os tópicos, isso aqui seria com minhas próprias palavras, coloquei um exemplo, né, de um poema do Torquato Neto e essa peça confeccionada por nós. Acabaram de mandar mensagem aqui para mim no Instagram dizendo que só assistiriam à live se tivesse história. E esse é meu forte. Eu me desculpa meu inglês horrível, que é praticamente inexistente. É history tell, ou seja, o cara que consegue dar aula contando história. Então, o que foi que aconteceu? Você já viram até esse vídeo também. Eu lembro de uma vez, tá aqui meu amigo Daniel, que nós fomos convidados para dar aula em Fortaleza. E aí eu queria impressionar. Nós tínhamos meia hora, e nós éramos 3 professores. Eu, o professor Romulo Arantes e o professor Ramon Arantes. O que é que aconteceu? Romulo Arantes, como nosso CEO, disse o seguinte: bem, eu encerro a apresentação, Ramonzinho faz a meiota ali, e você, Elcio, como é dinâmico, abre o evento. Quando eu entro em sala, eu vejo ali aquele primeiro contato, todo mundo bem, sabe, esperando alguma coisa, uma fila de professores também a assistir para saber, né, o que nós levamos do Piauí ao Ceará. E aí, né, eu olhei para a sala e a sala estava estática, sabe, porque não conhecia a gente, não sabia o que esperar. E eu tinha escolhido uma questão assim, sabe, com um nível lá em cima, e eu comecei a trabalhar de uma forma muito objetiva, clara e direta, um pouco distante necessariamente do que eu sou. Cara, e aí quando eu vi que ninguém interagiu, a aula começou a cair o nível, sabe? E eu agi de uma forma bem referencial. Cheguei lá e informei de forma objetiva, clara e direta. Quando eu olhei para o Rômulo distribuiu o peso nas pernas. Ele ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro. Eu larguei o microfone, entreguei, passei para o Ramon, cheguei até ele e disse o seguinte: E Rômulo, cara, não vai rolar. Moço, ele sacudiu assim meu ombro, disse: cara, vai lá, tu tem mais uma chance e arrebenta. Aí eu observei, eu não posso colocar o que ele me disse com as próprias palavras, foi um motivacional bruto. E aí o que é que aconteceu? Eu fiz o seguinte, observei que o Rômulo usou uma questão de função de linguagem.
uma questão, pô, um conteúdo muito acessível que dá para tirar onda. Depois, o Ramon chegou, usou outra questão de função de linguagem. Falei, menino, todo mundo sendo esperto e colocando só questão de função de linguagem. Falei, pois eu vou meter uma dessa também agora. Moço, na mesma hora. Aí eu cheguei e disse o seguinte, rapaz, eu cheguei um dia em casa para trabalhar, e aí minha filha, trabalhar não, eu cheguei em casa para descansar, mas o professor tem mania de levar serviço para casa, e aí o que é que aconteceu? Minha filha chegou, pai, brinca comigo, brinca comigo, brinca. Falei, ô filha, é porque o papai tem que fazer um material, certo, para mandar amanhã para a escola. Aí ela pegou e disse assim, tudo bem, papai, tudo bem. Falei, poxa, mas uma criança dessa idade já sendo tão assim, sabe, compreensiva. Aí ela saiu, passou pela porta, passou ali pela garagem e foi ao encontro do portão, onde fica, né, o muro da lateral e do portão. E aí o que foi que eu pensei? Eu pensei o seguinte, rapaz, essa menina dessa idade ela ficou budejando lá. Dessa idade já tá me xingando. E aí eu saí bem devagarzinho para saber o que, que ela estava fazendo. Quando eu cheguei lá, ela estava cantando. Não me diga mentirinha, dói demais. Eu já sei que estou sozinha, sem meus pais. Eles foram pra bem longe. Gente, eu fiquei do tamanho de um Big mastigado. Falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Essa menina é um mini drama e eu nem sei para que ela puxa. Logicamente que é pro pai. Presta atenção. Ela diz, não me diga mentirinhas, dói demais. Eu já sei que estou sozinha sem meus pais. Vocês viram nessa música a quantidade de pronomes e verbos na primeira pessoa? Então eu não posso classificar minha filha como outra coisa que não fosse uma figura extremamente emotiva ou expressiva para não chamar de um mini drama. Tá explicado. A função emotiva põe em destaque o emissor, tá aqui, falei para vocês. A primeira pessoa em predomínio, tá aqui as desinências, como eu disse para vocês que tinha, e há uma marca de subjetividade. Caso vocês errem, a culpa não será mais nossa. E só um lembrete, galera, segue lá. Segue lá. Esse projeto depende muito das curtidas de vocês, certo? Outra coisa, compartilhe esses e-books. É 0800. Vamos levar, né, esse tipo de evento para outras pessoas, porque também, né, eu venho de escola pública, eu sempre digo isso para vocês, e eu espero atingir esse público porque nós merecemos muito também, tá? Função conativa ou apelativa. Foco em quem? No receptor. Foco no receptor. Quando eu falo em foco no receptor, eu estou dizendo que você vai destinar todo esse processo no receptor. Então, eu terei pronomes na segunda pessoa, certo? Verbos no imperativo. E aí vem a nossa grande queda. O cara pensa assim, então para a função ser conativa ou apelativa, o verbo tem que estar no imperativo. Errado, errado. Recentemente, há alguns anos, na avenida principal aqui de Teresina, havia um outdoor na subida em que metade de uma sala estava toda preenchida, vestida de branco, e a outra metade estava vazia. E aí eles diziam assim, né? Metade da turma de medicina da Universidade Federal é nossa. Ponto. O que é que isso quer dizer? Quer passar para a medicina? Vem estudar conosco. Ali, em momento algum, havia verbos no imperativo, mas ficava bem claro que se tratava de uma propaganda de cunho comercial, o foco era em quem? No receptor, e não havia verbos no imperativo. Então, eu não preciso de verbos no imperativo. Eu preciso focar no receptor e o verbo no imperativo vem para reforçar essa função. Logicamente, aqui eu tenho uma função, tenho uma peça publicitária de cunho institucional, ela espera mudança de comportamento e hábito centralizado. Você tem um verbo no imperativo, certo? E vou falar logo, eu não tenho muito a esconder não. Vocês nunca observaram que durante alguns programas de reality show, o que é que acontece? Começa um bate-boca bem ali do nada, e aí, um bate-boca não, conversa trivial, aleatório. Uma conversa trivial e aleatório. O que é que acontece? Aí a mulher, nossa menina, como seu cabelo está bonito. É porque eu uso isso. Aí ela vai e busca imediatamente e começa a descrever aquilo ali, as características dele. Sabe, aquilo ali é uma das propagandas mais caras que existem, certo? O nome disso aí é função conativa ou apelativa. Volto a dizer, foco no receptor. O verbo no imperativo apenas reforça, certo? Que a função é apelativa. Então, como eu acabei de falar,
foco no receptor, estamos na segunda pessoa, verbos no imperativo, a meta é instruir, orientar ou convencer, certo? Como a meta aqui não é demorar muito com vocês frente às câmeras, vamos lá. Função referencial ou denotativa. Por que denotativa? É quando um significante tem apenas um significado, certo? Aí, predominantemente, a linguagem será denotativa, o foco será na informação, a linguagem tem que ser objetiva, clara e direta. Coloquei aqui uma notícia, sim, uma notícia. Eu tenho que ter pronomes, foco no assunto, pronomes na terceira pessoa, a linguagem predominantemente denotativa, temos que informar de forma objetiva, clara e direta. Quando você pega, por exemplo, uma notícia, qual é a meta da notícia? Informar de forma objetiva, clara e direta. Professor, eu posso escrever minha redação em primeira pessoa? Não. Você não pode escrever sua redação em primeira pessoa. Isso é marca de subjetividade. E uma das características de um texto dissertativo argumentativo é a impessoalidade. Essa impessoalidade você consegue por meio da terceira pessoa. Sim, estamos conversando sobre a função denotativa. Agora vamos sobre a função poética. A função poética, vamos lá. Uma vez eu estava dando aula e aí o que é que aconteceu? Era aula de português para professores de língua portuguesa. Eu fiquei me perguntando como é que eu conseguiria dar aula de português para professores de língua portuguesa, sendo que muitos têm um grau de instrução acima do meu. E eu caí na besteira de perguntar o que era um texto literário. O que foi que aconteceu? O texto, aí a mulher levantou a mão, estava lá no fundo com aquela cara maravilhosa. Sim, levantou a mão quase meia hora depois, né, para levantar essa mão e disse: Inicialmente eu quero dizer para você que eu sou mestre nessa arte. Falei: Poxa, que bom, pois vamos usar esse seu conhecimento verticalizado, né, para trazer mais informações à classe. Aí ela disse: O que traz, né, o que faz de um texto literário? Aí ela disse: A literariedade. Eu falei: Meu Deus do céu, como é que eu chegaria em uma sala de aula e diria um negócio desse? O texto é literário porque tem literariedade. Aí eu fui e perguntei, e o que é a literariedade? Agora, pasmem, a informação é mais impactante. Caiu, né? Certo? E aí ficou, né, mais impactante a informação. Ela disse: a literariedade é a capacidade que o texto tem de ser literário. Meu amigo, eu fiquei danado da vida. O que foi que eu fiz? Falei: minha filha, mas você tem que me dizer como é que ele vai adquirir esta capacidade. Ele adquire esta capacidade, certo? Se valendo de recursos. Quais recursos? Rima, métrica, figuras de linguagem, ritmo, certo? Então é porque quando se fala em recurso, você pensa somente em figura de linguagem. Não necessariamente. Não necessariamente. Então o que é que eu quero de vocês? O texto é literário quando você se preocupa com a elaboração da mensagem. Ela estava errada quando ela disse que o texto é literário porque tem literariedade? Não. O que é a literariedade? A capacidade que o texto tem de ser literário. Tá certo. Como é que adquire essa capacidade? Por meio de recursos. Quais são os recursos? Figuras de linguagem. Só figuras de linguagem? Não. 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 Você pode se preocupar com estrutura, como eu falei, com rima, com métrica. Tudo isso faria de um texto literário. E aí eu coloquei o poeminho do Contra, do Mário Quintana. Ele, por algumas vezes, né, foi retirado, na verdade, teve negada sua inserção na Academia Brasileira de Letras. Aí o que é que aconteceu? Um belo dia, Manuel Bandeira disse o seguinte: rapaz, a gente não pode deixar esse cara de fora. A próxima vez que houver uma oportunidade, ninguém se candidata e a vaga é somente de quem? Do Quintana. Aí o que foi que aconteceu? Realmente houve esta possibilidade, ninguém se candidatou, a vaga seria do Quintana. O Quintana, na época, mandou essa resposta. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, um dia passarão, e eu passarinho. O que ele quis dizer com isso? Passarão pode ser o aumentativo de pássaro, como passarão pode ser o futuro, né, do verbo passar. Então, vocês se julgam grandes ao ponto de impedir a minha entrada, mas vocês vão de passar, porque na vida a vida não está aberta para quem é arrogante. E eu sou passarinho. Me julgam pequeno, mas o sufixo inho também indica o quê? Afetividade. Então, por tocar no íntimo das pessoas, o que é que vai acontecer com você? Certo? Eu vou ficar eternizado. E logo depois ele foi eleito o maior poeta do século. Então, o problema não é
o que ele disse, mas como ele disse, e fez dele, logicamente, um dos grandes poetas que nós temos na literatura brasileira. Esta é a função poética, preocupação centrada na mensagem. Você tem a preocupação em estilizar a sua linguagem, sim, sua estrutura. A linguagem será plurissignificativa, esse significante terá mais de um significado, e ele vai se valer de recursos estilísticos, que não se resumem à figura de linguagem, tá bom? Estamos conversados? Vamos agora para a função fática. A função fática. Essa é bem fácil de se entender. A função fática é simplesmente a tentativa do estabelecimento do contato. É um né, é um oi, como é que vai, tudo bem. Às vezes a pessoa te dá um bom dia, desculpa a expressão, ele não está nem aí se seu dia vai ser bom. Ele quer apenas estabelecer o quê? Contato com você. Eu sempre disse, eu digo para minha filha direto. Eu digo, falei, olha filha, no dia que você estiver na parada de um ônibus, morando aqui no Piauí, e o cara chegar e dizer assim, tá quente, né? O papo é fático. O papo é fático. Ele está usando aí, né, informações retóricas. A tentativa é de estabelecimento de contato. Diga para ele o seguinte: caso você queira me conquistar, se preocupe mais com a elaboração da mensagem e traga pelo menos para mim texto poético, já que meu pai é professor de língua portuguesa. Então, eu coloquei uma tirinha em que o predomínio era para a função fática, já que havia estabelecimento de contato. Nós temos aí também, né, aqui já uma tirinha ou uma charge em que ele tentando plugar e aí fica reforçado aí o canal, o contato, a marca de interlocução entre as partes e o vocativo, que é um chamamento. Sim, então esta é a função fática. E para finalizar, a função metalinguística, para que a gente possa partir para as questões e colocar em prática isso daí. Eu brinco direto. Mulheres, não, hoje é dia das mulheres, né? Então vamos mudar o exemplo. Queria parabenizar a todas, diga-se de passagem. Vamos lá. Quando você usa a língua portuguesa, por exemplo, para explicar a própria língua, este momento é um momento metalinguístico, certo? Isto é metalinguagem, é o código explicando o próprio código. Vamos para outro. Um cinema falando do próprio cinema é metalinguagem. Deixa eu ver aqui o dicionário, certo? Em que conceitua elementos da língua usando a própria língua é metalinguagem. A aula de português é metalinguagem. Você usar seu relacionamento para discutir o próprio relacionamento é metalinguagem. Eu queria que vocês ficassem atentos para isso bem daqui que eu coloquei no finalzinho, o caráter reflexivo e o aparecimento dos pronomes reflexivos, que é o mesmo e o próprio. Eu não vou mentir para vocês, não. O Enem adora esta função da linguagem, que é o caráter metalinguístico. Elcio, como? Caiu o itinerário de Passárgada, do Manuel Bandeira. Elcio, Passárgada eu conheço. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá eu tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Função emotiva expressiva, até mesmo porque a obra do Bandeira é autobiográfica. Porém, lá não era Passárgada. Mas, o itinerário de Passárgada, ele procura explicar, né, o motivo que o levou a construir Passárgada. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho o poeta falando sobre o seu próprio fazer poético. O que é isso? Metalinguagem. Metalinguagem. Então, agora, vamos para a nossa verificação de aprendizagem. Lembrando que nós temos 3 minutos para a resolução de cada questão, certo? 3 minutos para a resolução de cada questão. A minha meta é fazer com que vocês se sintam confortáveis o suficiente para resolver uma questão em menos de 3 minutos. Caso vocês não se sintam confortáveis, nem precisa voltar para ler o conteúdo. Só pega as peças que estavam lá no Story, que estão também no e-book, que ele já te dá o possível gabarito. Façamos o seguinte, primeira questão em menos de 3 minutos. O distanciamento também salva vidas no trânsito. E aí ele vai e coloca 1,5 metro. O que é isto? Uma peça publicitária de cunho institucional. O que é que ela espera? Mudança de comportamento e de hábito. Em que essa mudança de comportamento e hábito? Do público-alvo. Então, o que é que eu penso? Não tem nada escrito na primeira pessoa. Vapo, fora a emotiva. Não há uma tentativa de estabelecimento de contato sem produzir algum conteúdo em si, fora a fática, certo? A metalinguística, ele não usa peça para explicar a própria peça.
Está fora a metalinguística. Ah, então eu vou fazer uma peça somente para informar. É possível? É. Mas olha o que ele está dizendo. O distanciamento também, né, salva vidas no trânsito. Então, o que ele está dizendo nas entrelinhas, ou de forma implícita? Mantenha a distância ou respeite esse distanciamento de 1,5 metros. O que foi que eu disse para vocês também? Eu não preciso de verbos no imperativo. Eu preciso de ter todo o processo focado no receptor. Eu até perguntei para o Alisson, que me auxilia aqui. Eu disse assim, vem cá, cara, quando tu olha para essa peça, o que é que tu sente? Tu sente que ela quer te informar ou ela quer te conscientizar? Ele disse, ela quer me conscientizar. Então o foco não está na informação, o foco está no receptor. Se está no receptor, eu tiro a função referencial, que o foco é no referente ou no assunto, e marca a letra A, que é a função conativa, cuja intenção é orientar o interlocutor sobre uma medida para evitar acidentes, ou seja, respeitar 1,5 metro de distância. Viu como foi em menos de 3 minutos? Aí, existem dois tipos de peças com as quais você tem que trabalhar e saber trabalhar. A peça publicitária de cunho institucional, o que é que ela espera? Mudança de comportamento e hábito. Via de regra, a primeira palavra que vai vir no item é conscientizar, quando a função for social da linguagem, ou seja, o objetivo da peça, ou a função comercial. É daí que é aqui que a gente entra. Veja bem, entendamos inicialmente o propósito comunicativo desses 4 episódios. Não é angariar fundos, não é vender um produto. Até me perguntaria, os teus e-books são de graça? São de graça. Eu até brinquei, estou pagando. Estou pagando para que isso aconteça. Eu disse, de alguma forma eu vou chegar a vocês, porque não tem coisa que mais deixa um professor feliz do que um sorriso, né, no rosto do aprovado ou da família do aprovado. E ter a esperança de que, a partir dali, a vida não só dele, mas da família e da sociedade que está em volta dele, há de mudar. Perfeito? Então, olha aí, aqui você tem uma peça publicitária comercial. Ele está querendo vender um produto. Ele está querendo vender o produto. Então, o foco mais do que nunca é no receptor, até mesmo porque você tem uma marca aqui. Você tem uma marca. Então, a propaganda acima apresenta ênfase, e ele ainda diz aqui no comando, no receptor da mensagem, tem o objetivo de persuadir o interlocutor, já entregou, influenciar o comportamento dele. Esta propaganda que é comercial utiliza determinada função, denominada, ora, meu amigo, se é para vender o produto, o foco não é em mim, o foco não é no assunto, o foco não é no como ele vai fazer, o foco é em ti, que é o receptor. Essa daqui, de todas as peças publicitárias, a comercial é a função mais conativa que tem. Olha aqui o verbo no imperativo. Então, o gabarito da segunda questão, letra C. Agora, vamos para a nossa terceira questão, já passando aí da metade das questões. Falei que não ia me estender muito, tá? Então, vamos fazer o seguinte, respira, vai lá, dá o like, vai lá, segue nosso canal, vai lá, chama teu amigo, certo? Porque isso aqui pode mudar a sua vida. É uma questão a mais e uma questão a menos. Eu não vou citar nomes, mas no curso que nós temos, que é o CDL, recebemos uma visita ontem. A menina começou a falar conosco e ela começou a se emocionar. Ela disse, tio, o que eu fiz em natureza não seria suficiente, porque eu sei que alunos de longo alcance, principalmente para quem quer medicina, teria que fazer mais. Quem me colocou dentro da Universidade Federal foi linguagem. Então eu vim aqui para agradecer vocês. Eu queria agradecer vocês, certo? Ah, e ela de Freire fez quanto anos? Ela falou de 45 possíveis, eu fiz 41. Agora imagina a TRI dessa menina, botando quase 50, 100 pontos de diferença para os outros. Como é que é interessante. Elcio, o que foi que tu ensinou para ela? Eu ensinei para ela uma passagem bíblica, 1 João. No princípio era o verbo. Então você vai olhar para o verbo, irmão. Não vou lutar contra a palavra. Abri, apareci, certo? Me convenci, certo? Vamos lá? Eu sei, certo? Eu sei. Então, se tu observar, abrir de novo, aparecer de novo. Então, predominantemente, os verbos estão na primeira pessoa do singular. Na primeira pessoa do singular, o foco é no emissor. Se o foco é no emissor, provavelmente eu terei a função emotiva ou expressiva. Mas leia o comando, vê se ele te dá esse gabarito mesmo. A letra da canção, além de apresentar a intenção comunicativa própria da poesia, ou seja, a função poética, porque há uma preocupação
com a elaboração da mensagem, faz referência à função da linguagem que utiliza toda a mensagem centrada na primeira pessoa. Poxa, cara, ele te entregou bem que o gabarito. Isso pode ser evidenciado em uma função emotiva. Aí você diz, professor, não tem função emotiva. Ah, eu vou te dizer o que é emotividade. É uma expressão. Ex é para fora, pressão interior, que é o sentimento. Então, quando você coloca ou consegue colocar um sentimento para fora, essa relação é uma relação expressiva ou extremamente emotiva, tá? Fizemos aí nossas 3 questões. Vamos para as duas últimas. Duas últimas questões. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se tiver pergunta, pode mandar. Eu estou aqui para atendê-los, tudo bem? E aí, eu gostaria que vocês entendessem a formatação da questão do Enem. Presta atenção. Eu tenho o texto, tá aqui, certo? Você tem, eu tenho o texto, eu tenho a fonte. Na fonte você tem o domínio discursivo. Eu tenho o comando da questão, que é o terceiro passo, ou o primeiro, dependendo da ordem com a qual você vai trabalhar. Acho que temos uma pergunta aqui. A galera, pergunta embaixo. Diz para mim. Quais advérbios levam o emissor a se aproximar do interlocutor? Quais os advérbios levam o emissor a estabelecer contato com o interlocutor? Vamos lá, vamos com calma. Quem leva esse estabelecimento de contato é a função do vocativo, que é um substantivo pontuado que serve para estabelecer contato. Isso é função fática. O advérbio, quando eu digo advérbio, o aqui é próximo do receptor. Aqui, lá é distante do receptor e provavelmente próximo do receptor ou distante de ambos. Então, quando eu digo aqui, provavelmente esse advérbio está apontando para a proximidade com o emissor e automaticamente a função será referencial. Desculpa, referencial não, emotiva. Tudo bem? Então, é porque eu estava aqui, me passaram a pergunta, tá? Então, texto, fonte. Na fonte você terá o domínio discursivo, área de atuação, área de conhecimento. Você tem um comando. Essas primeiras palavras que aqui aparecem, que eu vou destacar, nós chamamos de zona de conhecimento. E o restante do item é o detalhamento. Façamos o seguinte, olha como é que começa bem aqui a fonte G1. Se é G1, o texto é jornalístico. Se o texto é jornalístico, ele veio para informar. Se ele veio para informar, a função é o que? Referencial. E o elemento central é o assunto. Se não tiver o assunto, vai ter o referente. Aí tu olha, tio, parece uma mágica. Parece. Isso aí está em que letra? Na letra A. Destacar o referente, transmitindo o que? A informação com clareza, porque esse é o papel de um veículo informativo como um jornal e o G1 que aqui apareceu, tá bom? E indo agora para a nossa última questão, queria agradecer inicialmente a todos que aqui estiveram presentes, agradecer também, né, as perguntas que me mandaram, pedir desculpas por problemas técnicos, logicamente isso aí vai ser resolvido, sanado, né, durante esta semana, para que na próxima não aconteça, e pedir mais uma vez que vocês, né, divulguem esse projeto, porque ele é nosso. Última questão, importante demais você olhar o comando da questão. No comando ele fala de função poética e de função emotiva, ou seja, uma preocupada com a mensagem, certo? Mensagem, quando você fala em mensagem, você fala em preocupação, né, com como você vai trazer essa informação. A emotividade, ela já está dizendo que vai dar destaque a quem? Ao emissor. Quando você fala do emissor, você coloca em destaque a expressividade do elemento, tudo bem? Tranquilos? E aí ele diz assim, além das funções poéticas emotivas próprias do texto poético, no excerto do poema do Ferreira Goulart, destaca-se ainda. Sejamos espertos. Olha o que vai acontecer. Você, certo? Você, de novo, tranquilo. Você são pronomes de tratamento que, embora puxem o verbo para a terceira pessoa, ele aponta para a segunda pessoa do singular. Quem é a segunda pessoa do singular? Um receptor. O receptor. Outra curiosidade, me leve, me leve. Isso aqui são verbos no imperativo.
Outra curiosidade, menina branca, me leve. Se eu chamo a menina, eu estou tentando estabelecer o contato com ela para que ela me leve. Eu vou te dizer, quando você assume que o texto é emotivo, eu tenho que excluir o caráter referencial, que é uma linguagem objetiva, clara e direta, o que me faria tirar a letra A e a letra E, certo? Veja que esse poema não fala sobre o fazer poético. Eu tiro quem na história? A metalinguagem. Ele não tem aí consigo a meta simplesmente de estabelecimento de contato. Tá aqui, fática, centrada na relação entre emissor e receptor, tem por objetivo estabelecer ou interromper a comunicação. A fática é para estabelecer comunicação e não para interromper. Então, qual seria o nosso gabarito? A letra B. Além da função poética e emotiva, nós teríamos a função conativa. Entendamos que em um texto você pode ter mais de uma função de linguagem. Quem é que vai te dar o gabarito? O predomínio do elemento da comunicação. Ele assumiu que era poética, que era emotiva e queria saber qual era a outra função. Eu vi o receptor, vi o verbo no imperativo, isso reforça a função conativa ou apelativa e ainda mencionou a questão do vocativo. Meus amores, fica aqui minha eterna gratidão pela participação de todos, pela força que vocês têm me dado nas escolas aí, repostando, perguntando se vai haver live, indicando quais os conteúdos. Peço mais uma vez desculpa pelas falhas técnicas e será rapidamente resolvido. E vamos lá, vamos propagar isso para os quatro cantos. Afinal de contas, a gente pode levar conhecimento não só para o Piauí, mas para todo o Brasil. Viu? Valeu, muito obrigado e até a próxima. Valeu!